Um dia eu ia caminhar com meu irmão e eu só ficava reclamando, né? A gente da Ilha do Governador falava: essa Baía de Guanabara é muito suja, não aguento mais essa lixeira, aqui tá tudo sujo. E eu reclamava bem. E aí um dia meu irmão foi sozinho caminhar, aí voltou com uma sacola cheia de lixo. Ele falou: ó, catei pensando em você. Aí no dia seguinte eu fui com ele, e aí o canal Novo Mundo virou um movimento de limpeza de praia. Isso me agoniava na faculdade. Eu falava: cara, eu não tô entendendo nada que esses professores estão falando. E seria tão simples se ele falasse: é isso aqui, de uma forma um pouco mais sutil. Não precisa usar esses termos técnicos, porque isso afasta a pessoa. A gente também precisa gerar renda, né? Então, assim, a gente às vezes não consegue participar de um voluntariado porque você precisa trabalhar, você precisa fazer um extra. Um ponto também da ONG que pra mim era sempre importante, de remunerar essas pessoas que também estão trabalhando. Galera, bem-vindos a mais um episódio do Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. E olha, eu vou falar pra vocês que hoje a gente tá recebendo uma convidada super especial. Mas ela é multifacetada, ela é ativista climática, ela é engenheira ambiental, ela é atriz, ela é destaque pela Financial Times. Olha, se a gente for falar tudo que ela faz, a gente não sai daqui hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa conversa com a Tayane Maciel. Oi. Oi, meu amor, que felicidade. O Pod Juve tá tão chique que a mulher tá morando na Alemanha e veio aqui conversar com a gente, olha isso. Cara, que bom te receber aqui. Acho que eu teria, assim, milhões de coisas para te perguntar, além de você ser uma pessoa que eu admiro muito. Recíproco. Assim, a sua trajetória é muito incrível. Eu acho que todo esse reconhecimento que você tem, ele é muito válido, sabe? Porque você tem uma trajetória realmente muito marcante. Só que eu quero que o pessoal conheça de você. Vamos lá do começo, porque é isso que eu falei. É atriz, é ativista, tudo... Vamos lá pra Thay pequenininha, a criança. O que te motivava? O que te fez se encantar pelo teatro e esses caminhos todos que você percorreu? Aqui é pra falar a verdade, né? A gente só pode falar a verdade. Nada mais que a verdade. Então, eu comecei a atuar com 3 anos de idade. Prazer, pessoal. Eu sou Tayane. Eu comecei com 3 anos e não foi assim foi por necessidade, na verdade, sabe? Éramos 3 criancinhas, bonitinhas, fofinhas, concentradas. E aí, meus pais se separaram. Minha mãe não tinha faculdade, não tinha feito faculdade na época. E aí, éramos crianças muito concentradas. E uma moça da agência viu e aí perguntou: seus filhos não querem fazer comercial, não querem ser atores? E aí, na época, minha mãe viu aquilo ali, uma oportunidade pra gente estar junto, sabe? Assim, pra ela estar acompanhando. E também financeiramente ajudaria, porque meus pais tinham separado na época. E aí, eu sou nascida e criada na Ilha do Governador. Então, a minha mãe viu aquilo ali como uma forma mesmo da gente conseguir se sustentar. E foi assim que a gente começou a atuar, eu e meus irmãos. Meu primeiro contrato, acho que foi aos 5 anos. Fiz algumas coisas... Um nenenzinho. Nem escrever eu sabia, mas já tava ali falando. E aí a gente fiz comercial também, né? Fiz, enfim, Linha Direta, que era um programa bem antigo. Gente, eu ficava acordada e às vezes eu ficava com medo, porque tinha aquele Linha Direta de terror, né? Que eram os casos macabros, adorava assistir. Aí depois eu fiz Bambu Luar, que era um programa... Você não fez Bambu Luar, você tá brincando. Fiz Bambu Eu Luar. amava, tinha aquele cristal que protegia a cidade. Eu acho que eles nem vão saber, né? Que eles são mais novos que a gente. Aí era a Angélica e o Pedro Vasconcelos, né? Tá vendo como eu lembro? Você lembra? Eu amava. Era Digimon antes e em sequência Bambu Luar. E depois era já... Como é que era? Dragon Ball Z. Nossa, minha era infância, a sequência eu ali sentia que agora forte. Era TV Globinho, né? Isso. Aí foi Bambu Luar, foi meu primeiro grande trabalho, assim. Eu era Clarion, usava uma touquinha, assim, e ficava ali na parte do mal, né? Que tinha a parte do mal, a parte do bem da cidade. Bad Boys. Ficava do lado de fora da cidade. A cidade tava sendo protegida de vocês. E aí era da galera do mal, que arrumava várias tretas ali. Aí eu era dessa galera, só que a criança que... E meu pai era da cidade do bem, enfim, foi super Deu até vontade de assistir de novo. E os efeitos especiais são maravilhosos, né? Que você olha aquilo ali e você fala, gente, como assim esses efeitos? Era que 2001? Foi 2000, começou do 99, né? Todo o processo ali de gravação e seleção. Aí foi de 2000 até o final de 2001.
fez muito sucesso, porque alongou. Eu Foram adorava. quase 2 anos, eu acho, de programa, assim. E todas as manhãs ali, 10 horas da manhã, todo mundo parava. E quem assiste Pod Juve sabe, assim, que eu tenho uma questão com a Angélica, né? Que a pessoa era uma criança pouco apaixonada pela Angélica. Quando me deram uma ficha, eu falei, gente, eu tô me sentindo a Angélica. Apresentando aqui o E era isso, poxa. Ela tava na nossa infância, né? E você fez lá Bambu Luar com ela na época. Você fez... Ficou a temporada inteira. Fiquei até a final. Foi a final ali 2001. E aí fiquei até o final. Depois veio uma outra novela, que era Agora Que São Elas. Aí também... Eu assisti também, eu sou noveleira. Foram alguns trabalhos, assim, seguidos, né? Tipo, tinha um momento ali de respiro, mas entre esses trabalhos também fiz a propaganda do Oi Xuxa. Foi meu primeiro celular. Era o Siemens, era igual o Siemens A40. Não sei nem se a gente pode falar, né? Mas era, pô, isso começo dos anos 2000. E aí foi meu primeiro celular, porque eu fiz a foto e fiz o comercial na TV também. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, por favor, quero muito ter um celular. É justo. Era justo. E aí acabou que... Eu pedi pro pessoal, falei, pô, gente, vocês não vão me dar, porque eu fiz a foto e o comercial. Aí acabou que ela me deu de Natal. Ela falou, não, eu vou te dar. Enfim... E aí, de lá, como é que você foi? Que você foi pra Malhação depois, né? Aí a Malhação foram alguns anos depois. Você ficou um tempo, então, na carreira artística intensa. Aí teve teatro, teve Malhação. Você ficou quanto tempo aí como atriz? Olha, eu comecei ali com 3, e aí foi comercial, foto, enfim. Aí veio o programa de TV, novela. E aí até os 13 eu fiquei na Globo ali, Malhação eu saí acho que com 13. E aí eu já emendei peça de teatro, então eu fazia infantil, peça adolescente, viajava com peça. Então, até os 18 eu tava bem focada ali, tipo, na carreira de atriz, seja no teatro, seja em comercial. Mas aí, acho que o maior trabalho mesmo foi a Malhação, porque teve uma projeção muito grande, né? E aí eu era irmã da protagonista, que era a Jaque. Então, era criança, mas era, né, ali daquele núcleo... O núcleo principal, né? E aí foi uma coisa, assim, bem surpreendente, assim, né, naquela época. Mas eu sempre tive essa paixão pelo meio ambiente, porque também criancinha eu tive umas aulas de educação ambiental, de reciclagem. No colégio mesmo? No colégio. E aí, quando eu pensei... Eu pensei assim, eu queria muito fazer um técnico em meio ambiente, eu queria muito ter a oportunidade de entrar para uma faculdade um dia. E aí eu estudei em escola pública, na escola municipal, a minha vida inteira. E aí depois eu estudei numa particular com bolsa uma época, porque eu falei pra minha mãe, queria muito ter a oportunidade de entrar numa faculdade. E aí eu fiz prova pro Pedro II, e aí o Pedro II tinha o técnico em meio ambiente. Aí eu voltei um ano, já tava indo pro 2º ano, voltei um ano e entrei, e aí eu fazia peça final de semana e estudava também. Era uma loucura, né? Sempre fiz milhões de coisas. Não agora parava. Pensando, agora eu parei pra pensar, falei, gente, eu sempre fiz milhões de coisas ao mesmo tempo. Não é de agora, Não é de agora. Mas foi bem... Aí foi isso, aí comecei ali fazendo técnico, estudava, e aí entrei pra faculdade de engenharia ambiental 2012. E aí, durante a faculdade, eu fiz curtas independentes, fiz umas coisas assim, comercial também. E fiz faculdade de teatro também. Eu fiz a faculdade Tudo de junto. engenharia, mas a faculdade de teatro... Dormia? Então, eu tenho um problema de insônia bem grande. Mas às vezes tinha essa questão pra conciliar, pra dormir, pra descansar, né? Mas aí... fui nessa... E como é que era isso pra você? Você já queria ir pro meio ambiente? Você ainda estava fazendo aquela transição porque, ainda tem uma grana aqui, vai... E quando você decide que finalmente não... É isso que eu vou ficar, porque você teve uma virada de chave. E que você começou a construir essa tua trajetória. Eu nem sabia que você tinha feito o técnico em meio ambiente. Sabia da faculdade, mas essa informação eu não sabia. Quando é que vira essa chave? Não, agora eu vou me dedicar completamente a isso. E teve algum momento na tua vida que te levou a isso? Sabe, aquela coisa assim, não... Essa situação tá me levando para esse caminho? Então, depois da Malhação, ficou mais complicado, né? Assim, sem um contrato maior, sem, né? Enfim, e também a gente se ajudava muito financeiramente, né? Enfim, a minha família, etc. Então, acabou que depois eu comecei a pensar num plano B.
né? Porque a carreira de atriz é incrível, amo, mas é muito instável a vida do artista e enfim. E aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer além de ser atriz, qual vai ser meu plano P, o que eu gosto. E aí me veio essa questão de meio ambiente, isso antes de começar o técnico ali, né? Acho que foi 2009 mais ou menos. E aí, antes de decidir bater o pé, assim, me veio essa questão das aulas de educação ambiental que eu tive criança. Eu falei, opa, isso aqui acho que pode ser interessante estudar também, que é um assunto que me interessa, porque, imagina, você, sei lá, até os 15 anos só conhecia praticamente a vida de atriz, então o que eu gostava além daquilo ali? E aí, a questão financeira realmente, né, já não estava tão como antes. E eu falei, não, vou estudar uma outra coisa, vou pensar, né, mais pra frente em algo um pouco mais estável, né? Que a gente tinha muito isso, né? Tipo, preciso ter algo um pouco mais estável. Ainda mais as nossas famílias, né? Nossa geração tem muito essa pressão, né? De que você tem que procurar a sua estabilidade. Que eu não sei nem se é uma coisa que existe. Hoje em dia, ainda mais assim, acho que mudou muito, né? Essa questão do emprego, enfim. Antigamente era isso, se você for engenheiro, médico ou advogado, sua vida tá feita. Você tem um emprego, vai ter uma estabilidade, mas hoje eu acho que as coisas mudaram muito, assim, eu vejo, sabe? De profissões, de oportunidades, de empreendedorismo. Então, até as redes sociais mesmo, né? Os influenciadores. Enfim, acho que o mercado, ele mudou muito. Então, essa coisa da estabilidade, ela não existe como era antes mesmo. Então, e aí, eu comecei a estudar essa parte ambiental. E aí, acho que foi um pouco isso, assim. De ver que, opa, preciso ter um outro plano. E também teve uma questão bem importante que eu comecei a ter corpo de mulher novinha. Então, ali com 13, 14 anos, eu comecei a sofrer essa transformação, né? Assim, esse corpo mais... E ainda era muito nova, então às vezes para pegar personagens também foi um pouco difícil. Entendi. Eu engordei bastante na época da Malhação. Então, às vezes eu fico pensando, né? Será que foi isso que às vezes... É um ambiente muito difícil, né? Muito, muito complicado, ainda mais para mulher. Muitas vezes é objetificada e tem milhões de questões de assédio, né? É complicado. Mas isso tudo fez com que você viesse para uma área que a gente vê quando você fala, que você ama. Uhum. E depois eu vou entrar na questão dos mares, né, dos oceanos, porque meu coração aqui de mergulhadora também bate fundo, né, quando você fala isso. Mas quando você se forma, e como que você começa a falar assim, não, vou fundar uma ONG ao invés de ir para uma área da engenharia ambiental que fosse já sólida, algo que dessa busca pela estabilidade você fala, não quero ir por esse caminho que é o mais simples, mas quero ir pelo que eu acredito. Foi muito... Na verdade, eu tava flertando mais com a vida de atriz, né? Como eu falei, eu tava ali... Fiz também a faculdade de teatro. Então, antes da pandemia, eu falei assim, vou terminar a faculdade de engenharia, mas não quero. Eu amava meio ambiente, mas engenharia eu sofri muito, né? Cálculo, física. Muitos cálculos. Muitos cálculos, muita física. Então, acho que a última matéria que eu fiz foi cálculo 3. Então, eu fiquei bastante tempo ali também sofrendo, porque eu não tive uma base também muito sólida, assim, né? Dessa parte de exatas. E aí, eu estava fazendo a faculdade de teatro, me mudei para São Paulo. Tava fazendo comercial em cartaz com peça, fiz teste pra série da Netflix, tava voltando a atuar ali um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia. E aí eu tinha o projeto do canal Novo Mundo, mas como um canal no YouTube, porque eu tive uma aula de educação ambiental que eu precisava criar um projeto para passar a educação de uma forma mais fácil, acessível. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer? E aí me veio o canal no YouTube, porque seria um lugar democrático, gratuito, as pessoas poderiam acessar, mas sempre tinha dificuldade da edição. Então eu falava assim, não, mas como é que eu vou editar esse vídeo? Eu nunca fui muito boa da edição do vídeo. E aí Aí sempre ficava aquela coisa ali, fiz alguns vídeos, mas... E aí quando veio a pandemia, eu trabalhava num restaurante como garçonete em São Paulo, escrevia meu TCC e fazia os testes como atriz também para comercial, enfim. E aí o restaurante fechou. E eu voltei para casa da minha mãe, e na Ilha do Governador, e a gente tinha todas as limitações e cuidados da pandemia. Até que um dia eu ia caminhar com meu irmão e eu só ficava reclamando, né? A gente, da Ilha do Governador, ficava ali perto da Baía de Guanabara.
Falava, essa Baía de Guanabara é muito suja, não aguento mais essa lixeira, aqui tá tudo sujo. E eu reclamava bem. E aí, um dia, meu irmão foi sozinho caminhar. Aí voltou com uma sacola cheia de lixo. Ele falou, ó, catei pensando em você. Aí no dia seguinte eu fui com ele. Aí no outro dia foi eu, ele e minha avó. Aí no outro dia ele foi, chamou um amigo. E aí o canal Novo Mundo virou um movimento de limpeza de praia. Mas assim, totalmente por uma vontade de ver a Ilha do Governador limpa. E a Baía de Guanabara também, porque eu amava praia, oceano, né? Sempre tive esse amor ali Tão pela perto Bahia. e não tinha como usar. E não tinha como usar. Então isso me deixava muito agoniada. Tipo, poxa, meu avô falava que via camarão, que via golfinho, né? Enfim, os botos. O meu pai diz que tomava banho de mar na Baía de Guanabara. Eu fico assim... Eu faço os cálculos aqui da idade falando, gente, minha avó deixava, mas ele diz. O meu falava mesmo, meu avô, meu pai. Aí eu falava, gente, como? Mas eu cheguei a entrar já, né? Algumas vezes assim, mas não podia, né? Enfim, como o pessoal vinha na praia, né? Na Zona Sul, na Barra. Diferente. Era uma outra realidade. Então, eu queria ver aquilo ali limpo para poder aproveitar. E aí foi isso, a gente começou a catar lixo e aí foi esse projeto. Chegou o momento em que a gente falou, não, a gente tem que transformar numa ONG para poder ampliar, para poder ter um pouco mais de recurso para fazer as ações, para poder levar para mais pessoas. Então, não foi uma coisa planejada, sabe? E eu sempre também trabalhei ou como consultora ou como engenheira, então eu sempre tive algo um pouco mais certo, né? Assim, meu trabalho Sim. que vai pagar as contas além da ONG, porque meu sonho sempre foi viver da ONG, que é realmente um sonho, mas é complexo, sabe? Assim, você ter ali o patrocínio, você ter os projetos, né? E conta pro pessoal como é que ela funciona. Como é que, se a pessoa quiser estar lá nessas ações, elas funcionam do mesmo jeito hoje em dia? Mudou? Porque aí tinha o canal Novo Mundo, aí agora tem o Ecocria, o Novo Mundo tá dentro do Ecocria. Virou um ecossistema mesmo, né? Conta aí um pouquinho. O Instituto Ecocria é o nome do instituto, assim, que a gente criou. E aí a gente tem diferentes ações dentro. O canal Novo Mundo virou nosso programa de educação e comunicação ambiental. Então, enfim, a gente tem outras possibilidades, tem outras ações, ação de plantio, tem o projeto Mãos na Terra também, que é um projeto que a gente está iniciando de reflorestamento. Mas o canal Novo Mundo a gente tem as ações em escolas, muito focado em educação. Então a gente está agora com 7 escolas que a gente está com aulas. Então tem 5 educadoras trabalhando nessas escolas, dando palestra, né, de educação ambiental. São escolas municipais, porque sempre é algo que para mim é muito importante, assim, tipo, levar para as crianças, levar para o ensino público, a educação ambiental. Então, a gente tem essas aulas e tem as ações de limpeza também. Então, uma vez por mês a gente faz uma ação de limpeza com jovens. Então, a gente tem nosso Instagram e tem também o grupo no WhatsApp. Então, a pessoa pode se inscrever. A gente pede sempre... Eu não consegui ir na última, mas eu tô querendo ir lá com vocês para ver de pertinho. Uhum. Não, eu acho que você vai gostar muito, assim. Acho que todo mundo que participa tem um... Porque, assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir limpar tudo, né? Limpar a Baía de Guanabara com, né, enfim, com um projeto com 50 pessoas às vezes. Mas o nosso intuito é justamente mudar ali um pouco quem vê, né? Quem passa ali ao redor, mudar um pouco esse olhar de quem passa. Fazer com que as pessoas que querem participar, elas se encontrem. Então, muitas vezes, você tá ali se sentindo sozinho. Você quer fazer a diferença, você quer mudar a sua realidade, mas você não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? E aí, você vê um projeto de ação de limpeza, que é isso, assim. A gente sabe que a gente não vai despoluir a Baía de Guanabara da noite pro dia, mas que é um momento ali em que você vai encontrar outras pessoas que também querem aquilo, que também... sabe, querem se juntar para fazer a diferença. Então, a gente sempre acolhe muito os voluntários, porque é isso, às vezes a pessoa não sabe como agir, mas a participação individual ela é extremamente importante para a gente mudar globalmente, né? Então é isso, assim, a gente agir, às vezes, no nosso bairro, agir no nosso estado para poder mudar o mundo. A gente pensa numa coisa assim muito mirabolante, mas na verdade são essas pequenas ações que vão, no final das contas, resultar em algo maior. Então, o nosso intuito sempre foi esse, assim, tipo, reunir as pessoas
ter um momento de acolhimento, ter um sorteio de brindes, ter um momento, sabe, assim, que a pessoa vai olhar para aquele resíduo de uma forma diferente, vai falar, olha, 400 anos para isso aqui se decompor no meio ambiente, olha quanto plástico que a gente gera em 5 minutos. Então, é realmente um momento de encontro, sabe, assim, que a gente pensa em para unir os voluntários. Isso é muito bacana. E eu concordo muito com essa sua visão. Porque, assim, você é da Ilha do Governador, eu sou de Madureira. Acho que tem uma coisa em comum da gente que vem de bairros que não tem tantas amenidades naturais, que para uso, né? Que no seu caso ainda tem ali o mar, mas não estava para pleno uso. Mas Madureira não tem. E quando eu era criança, me incomodava muito quando eu olhava para o bairro e eu via uma quantidade assim de resíduo pela rua. Uhum. E eu sentia, eu não sabia o que era, mas eu sentia que aquilo não era um ambiente gostoso de se estar, né? E a desigualdade social, ela faz muito isso, né? Que quem está em outra camada financeira da sociedade consegue usufruir muito mais da natureza. E aí, quando a pessoa está numa situação mais periférica, numa situação de morar em comunidade, na favela, ela acaba vivendo muitos impactos da crise climática. Uhum. E muito nisso que você falou, ela não está tendo uma educação ambiental adequada no colégio, ela não consegue parar e refletir como aquilo está impactando na vida dela, mas está impactando. Porque quando você não tem o meio ambiente natural preservado, conservado, você também não olha a coisa pública como sua. Uhum. Você tem esgoto a céu aberto na porta da sua casa. Como é que você vai conseguir olhar e dizer assim, não, eu tenho que cuidar do BRT, porque o BRT é o que eu uso, porque a minha vida está... E eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar na importância dessas atividades também, que são do indivíduo. Que é uma mudança de paradigma na mente das pessoas, né? É muito fácil a gente só jogar para o poder público, só jogar para as grandes organizações. Tudo bem que eles fazem tudo em grande escala. Mas são as pressões sociais que levam o mundo a fazer as mudanças que acontecem, né? As coisas não acontecem magicamente. Um dono de um conglomerado multibilionário fala assim, não, aqui do meu coração eu agora vou seguir a pauta do ESG, vai ser isso. Não, é pressão social, né? Mudança de paradigma. Eu acho que é isso que é muito potente, sabe, do que você faz também. Essa forma de trazer e deixar palatável. Uma coisa que eu fico pensando é como você faz isso na rede social. Porque você pega um assunto que muitas vezes é difícil para a pessoa entender e você traduz. Eu acho que você conseguiu pegar as duas carreiras que você tem para poder levar aquilo que você acredita. Como é que foi esse match que você olhou para o canal Novo Mundo e falou, eu vou seguir por esse caminho aqui da comunicação em educação ambiental? Foi uma coisa também, durante a ideia, né, de criar ali para faculdade, foi totalmente sem pretensão, mas eu me vi um pouco nessa obrigação, assim, porque isso me agoniava na faculdade. Eu falava, cara, eu não tô entendendo nada que esses professores estão falando. Ou então, assim, tô entendendo, mas é um esforço tão grande e seria tão simples se ele falasse, isso aqui. Assim, de uma forma um pouco mais sutil. Não precisa usar esses termos técnicos, essa dificuldade, porque isso afasta a pessoa. Com certeza. Então, acho que a comunicação, ela é justamente isso. Você tem uma mensagem, aquela mensagem tem que chegar na pessoa. O que eu quero? Quero que minha avó entenda por que... Né? E assim, é uma coisa que eu percebo nas escolas, e eu fui percebendo ao longo dos anos também com o projeto, é que muitas vezes as pessoas em comunidades, enfim, minha avó, várias pessoas estão tendo atitudes muito mais sustentáveis, às vezes não por uma questão cultural, mas por uma necessidade. Então, às vezes, a pessoa já está tendo uma atitude ali sustentável, mas às vezes não é vista como sendo sustentável e também está muito ligada a essa questão mesmo financeira. Sim. Então, assim, no Brasil, a gente tem várias coisas que a gente pratica na nossa família. Então, minha família é bem grande, então a gente sempre dava roupa uma para outra, a gente dividia muito, enfim,
roupa, sapato, né? E também, por exemplo, vou reutilizar essa garrafa de alguma coisa, né? De um refrigerante que eu tomei. E aí eu vou reutilizar, mas não é porque eu tenho uma consciência ambiental, é porque eu preciso reutilizar. Então, a gente tem muitas atitudes que a gente já faz no nosso dia a dia, que a gente já tem no nosso dia a dia, mas que às vezes você nem sabe que você está sendo sustentável por conta disso. Eu acho que tem essa... Então, acho que isso era um primeiro ponto também, fazer com que as pessoas também reconheçam o que elas já fazem e também fazer com que esses termos não fiquem distantes, né? Porque é isso, a gente tá vendo as pessoas sofrendo as consequências das mudanças climáticas nas comunidades, enfim, em bairros mais periféricos, e como que elas pedem, né, ali, como é que elas agem, como é que elas pedem ao poder público, como é que elas tomam a ação para si. Então, eu acho que essa tradução ali foi algo que eu falei, opa, a gente precisa saber a força que a gente tem, né, a potência que a gente tem enquanto sociedade civil, enquanto indivíduos mesmo, porque é isso, às vezes você quer, não sei, quero virar vegetariana, e aí você começa a produzir, a consumir um produto de uma marca ali, o mercado ele vai se adaptar também para o consumidor. Com certeza. Então, né, você vê agora, tipo, várias opções vegetarianas no mercado. Então, se as pessoas soubessem a força que elas têm, sabe, assim, às vezes individualmente, em pequenos grupos, acho que a gente já tinha mudado aí tudo que a gente quer muito mais rápido. Mas acho que é um pouco isso, assim, de tentar passar essa força para cada um, sabe? Assim, falar, gente, vamos lá, é muito fácil, vamos... E é isso, às vezes com muito pouco recurso, né? Com, às vezes, quase nada, a gente consegue fazer grandes mudanças. Então, né, enfim... Acho que é uma grande questão na ONG também. A gente precisa de mais recursos para fazer mais, mas, assim, mostrar também como que a gente consegue fazer com pouco. Eu acho que também é um grande ponto. Você estava falando aí da questão da alimentação vegetariana. Eu esqueci qual é o canal, mas tem um canal que mostra, né, que as primeiras pessoas que mais fizeram isso, que aprenderam a se alimentar dos legumes e das verduras e encontrar os nutrientes, foram as pessoas que não tinham grana para comprar a carne. Uhum. Então, hoje é visto como uma coisa que é elitista. Mas não, para pensar que a origem mesmo, ela não é... Quando você está falando da preservação assim, do planeta, não tem essa origem. É porque é o que você falou, o mercado ele vai se adaptando, que ele quer mercado consumidor. Mas essas coisas surgem nas casas das nossas avós. Você está falando aí, né, de moda circular, que agora está todo mundo aí dizendo que é um boom. E que naturalmente, na minha família também acontecia isso muito. Roupa da minha tia que passava para mim. Um clássico das famílias. E eu acho isso muito bacana. Como que você conseguiu dar projeção para a ONG? Porque aí você começou a ser reconhecida. Não só no Brasil, assim. A Financial Times. Você, assim, como mulher, né, do ano. A Unesco olhando para você. Assim, são vários. Como que isso aconteceu? Então, eu sou muito teimosa, né? Eu fico ali também mandando. Então, tem várias nomeações, editais, enfim, tem várias... tem coisas que chegam, mas também tem possibilidade de você se inscrever, de você indicar, de você nomear. Então, algumas possibilidades ali eu comecei a ver. Então, olha, tem essa... Vou mostrar meu trabalho, vou escrever sobre meu trabalho. Então, parte chegou até mim, né? Algumas dessas organizações chegaram, mandaram, viram no Instagram, viram nas redes sociais. Mas outras também, você também pode procurar. Então, tem editais que você pode ir lá e se inscrever. Tem possibilidades, olha, nomeie tal pessoa. Então, algumas dessas eu mandava mesmo, assim, sabe? Olha, eu tô fazendo esse projeto aqui, ajuda a gente. Então, até pessoas, às vezes, mais influentes, né? Cheguei a mandar mensagem para pessoas assim, olha, dá uma olhada aqui. Então, acho que essa coisa da teimosia, mas também de, tipo, mostrar o que a gente estava fazendo, mostrar esse trabalho, procurar oportunidades, eu acho que eu sempre tentei muito. Então, assim, olha, Unesco, olha aqui o que a gente está fazendo. E aí você vai conectando com essas pessoas vão lembrando de você. Você participa de uma conferência ali, aí a pessoa fala, opa,
tá, e vem cá. Então, acho que é muito, assim, dessa conexão e de você buscando também possibilidades, sabe? De você levando, às vezes, um projeto que você acha que é... Poxa, meu projeto é muito pequeno. Poxa, o que eu tô fazendo não é nada demais. E aí, quando essas instituições olham, falam... Caramba, essa pessoa está agindo ali na comunidade dela, olha o impacto, com pouco recurso. Então, eu vejo isso, assim, tem muito uma admiração dessas instituições também, até pelo próprio voluntariado, que muitas vezes a gente aqui não valoriza tanto, né? Às vezes ações voluntárias são coisas assim... Mas para processos de pesquisa, para processos de bolsa, isso é super importante. Saber quanto que você se dedica para a sua comunidade... Mas, claro, eu acho que tem um ponto também que eu acho que é bem... que eu acho que é sempre importante da gente trazer, que é também que a gente também precisa gerar renda, né? Então, assim, a gente às vezes não consegue participar de um voluntariado porque você precisa trabalhar, você precisa fazer um extra. Então, acho que um ponto também da ONG, que para mim era sempre importante, de remunerar essas pessoas que também estão trabalhando. Então, os educadores ambientais, eu faço questão, pegar alguma coisa para remunerar essas pessoas, porque a nossa realidade é completamente diferente de Europa, Estados Unidos, né, do norte global. Então, eu acho que também é isso. Às vezes a pessoa não consegue se dedicar tanto porque ela precisa trabalhar para conseguir dinheiro para pagar as contas. Então, ser sustentável de fato, ter uma ONG, também ter esses... Eu sempre fiz muita questão disso, de remunerar as pessoas que estão trabalhando, porque... A gente precisa pagar a conta no final do dia, sabe? Acho que isso é também um ponto importante, né? Sem dúvida, porque é tanta gente também que olha para as pessoas e quer explorar, né? Acho que isso é muito cruel. A pessoa falar de uma pauta tão importante, não conseguir olhar que o indivíduo que está dando aquele tempo dele tem necessidades, né? É uma coisa que realmente... precisa, né? Acho que ainda muito da raiz escravagista do Brasil, né? De não olhar para as pessoas como seres que precisam se manter. E acho que uma coisa que eu fico pensando sempre muito e que a gente vai iniciar um novo ciclo do Pacto pela Juventude, né? Uhum. E é o nosso projeto com a Unesco. Se você não conhece, depois dá uma olhada lá no Instagram da Juve Rio. E a gente tem os núcleos que são da trilha de sustentabilidade. E o que a cada ciclo do pacto eu fico pensando é como a gente mostra para os jovens que eles podem criar negócios sociais para mudar a história do território deles, mas também para mudar a história deles se emancipando financeiramente. Existe possibilidade em diversos setores. A gente vê quando eles começarem a se entender que em rede é muito mais fácil eles chegarem a outro lugar, eu acho que aí vem a virada de chave. Porque é muito difícil quando você está numa situação de vulnerabilidade, você ainda está sozinho. Você olha para o lado e não vê. Eu acho que o pessoal que está lá com você na Ecocria acaba ficando mais forte, né? Quando vê a atuação um do outro e consegue criar essa rede... que o que você falou aqui agora, acho que para vários jovens foi um pulo do gato. Poxa, eu tenho que me inscrever. Não dá para esperar as coisas virem só até mim. Isso nada vem de vai. Na minha vida, eu vejo na vida de muita... Não vem de mão beijada, não. É muito... Olha, muito esforço, é muito bater cabeça às vezes, e você se inscreve em 1000 editais pra você passar em alguma coisa, e você bate em 1000 portas para você conseguir uma oportunidade. Então, eu acho que assim, como eu também... nunca tive nada fácil, né? Enfim, comecei a trabalhar por necessidade. Então, acho que a minha história, ela também... nada veio fácil. Então, eu cheguei... Tudo é muito trabalho. E eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Assim, Não, muito pelo contrário. É louvável tudo. Com certeza. Chega um momento que você fala, olha, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar. E até hoje é assim, né? Enfim... E ainda mais para manter projeto, para manter ONG, é um trabalho contínuo ali, que você fica, sabe, olha para cá, tô fazendo esse trabalho. E assim, e ter orgulho também, né, do que você constrói, do que você vai fazendo, do que você vai mobilizando. Acho que isso é muito importante. É muito bacana, é isso mesmo. Quando você estava já nesse processo todo...
já que o canal já estava sólido, você já tem um Instagram que muitas pessoas te seguem, engajam. Em que momento você para e diz, eu acho que eu vou mergulhar nesse estudo indo para fora? Como é que isso acontece? Então, eu sempre tive uma vontade de estudar. Eu nunca tive a oportunidade de estudar inglês, assim, sabe? Meu inglês foi sei lá, de trabalho e amigo e filme e coisas que eu fui aprendendo aos pouquinhos, mas eu nunca tive essa oportunidade de estudar o inglês ou em inglês. E aí eu comecei olha, isso aqui pode ser interessante, né? Comecei a trabalhar com a Alemanha, a gente começou a fazer alguns projetos com o Goethe Institut, que é um centro cultural da Alemanha, com o consulado da Alemanha. E aí fui vendo, né, essas possibilidades ali de fellowship, de pesquisa, de muito incentivo para essa parte de desenvolvimento sustentável. 2020, eu tive uma bolsa ali durante 3 meses também que eu fiz, tipo um estágio com uma instituição online por conta da pandemia, né? E aí era de mulheres no audiovisual. E eu já estava nessa parte de meio ambiente, mas aí tive essa parte com mulheres no audiovisual, enfim, foi um pouco o meu estágio. E aí aquilo ali me acendeu, olha, pode ser possível ir para fora, né? Enfim, tem um outro mundo, né, além daqui. E aí foi nesse momento ali de mobilização, de pesquisar. E aí apliquei para a pesquisa que eu estou fazendo agora. Então eu estou com uma fundação da Alemanha que chama Alexander von Humboldt. E aí apliquei para uma pesquisa que é parte da pesquisa que a gente está fazendo com a UFRJ aqui também. Então, Ela é de que a pesquisa? Em parte dos resíduos que a gente pega nas ações de limpeza, a gente leva para o laboratório, dos plásticos, na verdade, né? Então a gente tritura esses plásticos e aí cria ali chama pellet, né? Que a gente vai criando ali um granulozinho e a gente tá aplicando no concreto para deixar ele mais sustentável. Então é tipo um tijolo que absorve. Na verdade, a gente faz um tijolinho mesmo, só que aí a gente usa areia, cimento. Para criar o concreto, a gente usa geralmente areia, cimento, e a gente está colocando o plástico para diminuir a quantidade de areia e diminuir a quantidade de cimento, que são dois. A gente tem problemas relacionados à indústria do cimento, por exemplo, que é muito poluente. Então, o que a gente faz com esse resíduo que não teria uma reciclabilidade? Porque a maior parte do que a gente coleta nessas ações, a gente infelizmente manda para a cooperativa e não tem uma reciclagem no Brasil. Então esse foi um ponto, né? Assim, a gente tem uma parceria com a Conlurb já há alguns anos e a gente manda para a cooperativa, tenta ver o que pode ser reciclado, mas o copinho do mate, o copinho da praia, o canudinho, não tem uma reciclabilidade grande no Brasil enfim, não tem. E é o que mais eles conseguem fazer. Encontra. Então, o que a gente faz com esse resíduo? E aí surgiu essa pesquisa, e é a parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo lá também, na Alemanha. Então, foi muito isso, assim, olha, eu vou aplicar com essa pesquisa, a gente está fazendo esse estudo aqui, e aí apliquei, enfim, foi selecionado e foi assim, né, de tentativas também, porque eu comecei a estudar, não tinha o inglês. E isso acho que é um ponto importante para deixar aqui para os jovens, gente. Como que o inglês abre portas na vida profissional da pessoa, como que você... Enfim, todos os idiomas, eu acho, né? Acho que... Mas o inglês realmente, Mas o inglês, né? acho que faz a diferença. Então, se você tem essa oportunidade, se você... Nem que você estude com o ChatGPT, sabe? Assim, começa agora a pegar, porque eu acho que isso sempre... fez muita diferença, eu vejo, assim, na minha vida, acho que na minha carreira ultimamente. Eu acho tão bacana isso do que você está falando, porque as pessoas acham realmente que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Olha lá, o teu canal tá bombando, você é reconhecida, você estudando fora. Acho que quem olha de fora sempre vai achar que... aí não conhece a tua história. Fala assim... mas ela deve ser de uma família rica. Uhum. Ela é patricinha. E aí a pessoa, o que ela fez aqui agora? Ó, não é uma história tão diferente da maior parte dos jovens brasileiros, da maior parte dos jovens que a gente atende na própria secretaria. Com questões que são muito difíceis de lidar e você não parou. Acho que
Isso aí é um exemplo que eu tô pensando aqui que você tá voltando para a Alemanha e fala assim, cara, eu quero que ela converse com os jovens. Eu quero que você converse com os jovens do Pacto no Nem que a próximo gente faça ciclo. um online, eu não sei como é que Vamos a gente... fazer um aulão Vamos fazer um online. aulão, alguma coisa, mas é isso, assim, acho que eu também, enfim, tenho várias questões, sou super ansiosa, tenho várias questões, né, que às vezes eu paro, eu falo, cara, fico super, preciso lidar mentalmente também, porque eu tenho muitas dúvidas, tem hora que você vai por um caminho, não sabe se é aquilo, mas como é isso, eu não tenho nada garantido, eu não tenho nada fácil, então, assim, qualquer conquista é uma grande conquista, porque é um esforço bem grande, assim. Com Tem hora que você certeza. para, você fala, caraca, então, assim, a minha mãe falou isso pra mim, ela falou, as pessoas acham que é fácil, as coisas, mas assim, só a gente que sabe também como que tá a cabeça, como que você, sabe, cria força diariamente pra continuar, porque eu tô pensando aqui, eu falo, cara, eu tenho que ter um valor pra conseguir manter manter a ONG, manter as pessoas trabalhando, eu tenho que conseguir, então é bem desafiador, sabe, assim, mas eu acho que você não ter medo de pedir, não ter medo de bater nas portas, não ter medo de se inscrever, eu acho que isso sabe, é o que faz também você precisa continuar, né? Você vai fazer o quê? Você tem que... Então, eu acho que é isso. Aproveitar que hoje em dia a gente tem mais acesso a saber que essas oportunidades existem, né? É o que você falou, o ChatGPT, escreve lá, ChatGPT, como é que eu consigo uma bolsa para estudar fora do país? Como eu consigo uma bolsa para estudar inglês? Não era assim. E a questão da saúde mental, que bom que a gente fala sobre isso hoje em dia. Porque eu falo que se a gente olhar de perto, cada um tá com uma questão, tá com uma dor, tá com um trauma. Porque é isso que é ser humano. E a gente conseguir trazer isso também para as rodas de conversa e falar assim, gente, eu não estou sempre bem aqui não, porque a rede social ela diz exatamente o oposto. O que vende é você dizer que você tem aquela vida instagramável. Imagina, você que está aí nesse universo todo, envolvida com as questões da sustentabilidade, com a questão ambiental, você vê muito também as consequências da crise climática. Não tem como você não ficar assustada. Não tem como isso não gerar. A gente tem até o quadro, né, da ansiedade climática, que acomete uma parcela gigantesca dos jovens hoje em dia. Então, a gente lidar com isso tem sido um desafio, sabia, na secretaria? Muitos jovens com depressão, muitos jovens pensando em situações extremas na sua vida. Acho que quando... sabe, fazer essas conversas, trazer mais a realidade, só ajuda a gente a dar o outro passo do dia seguinte, porque não tá fácil para ninguém, eu acho que é isso. Mas cada conquista, acho que deve trazer, assim, no coração um quentinho muito especial. A gente tem que saber celebrar essas coisas. Eu vejo um montão de jovem que aí conseguiu subir um degrauzinho, aí já tá, não, tem que fazer isso, aquilo outro. Tudo bem, você tem que ter o plano. Mas também tira um momento para você celebrar isso aqui que você está fazendo. Eu tenho dificuldade, tá? Eu tenho muita dificuldade. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender. Porque senão a gente vive a vida numa corrida eterna. E a gente nunca vai chegar. Vai chegar onde, né? Vai chegar onde? Exatamente. Onde a gente quer chegar? A gente quer... Se o mundo fosse um lugar maravilhoso, eu tenho certeza que mesmo assim os seres humanos teriam suas questões existenciais, porque isso é parte do que somos constituídos, né? Mas isso é um desafio que eu me coloco, sabe, na minha vida. É um desafio que eu me coloco assim, eu não vou me permitir não celebrar. Porque são muitos dias sofridos, são muitos dias difíceis. Muito esforço, né, Gabi? E é o que você falou, acho que às vezes as pessoas olham para a vida de... A pessoa já está com uma outra fase que não é aquela que ela está vivendo. Fala assim, mas a vida da pessoa está encaminhada, está resolvida. E ela não tem noção da quantidade de inseguranças que dá, né, viver. Eu fico pensando muito nisso e de vez em quando até paro de
de olhar alguns Instagrams. Falei assim, não vou ficar olhando isso, porque isso vai entrando e vira uma vida de aparência. O meio ambiente, ele me salvou algumas vezes na vida, né? Sabe, eu lembro que foi em 2015. Eu tive uma tristeza muito profunda. Olhando, porque é isso, a gente corre atrás, já estava na segunda faculdade e as pessoas às vezes romantizam, você estava fazendo outra faculdade porque, nossa, você gosta muito de estudar, gente. Porque as coisas não estavam acontecendo. Não estava indo. E você vai buscando oportunidade, você vai... chorando, é que não quero mais, e depois recolhe isso aqui que eu não posso parar. Quem vai poder fazer alguma coisa por mim? A não ser eu. E eu lembro que ali no campus da UFRJ da Praia Vermelha, eu estava entre uma aula e outra, aí eu vi o gramado, e tem uma árvore lá que é maravilhosa. Eu amo aquela árvore. E eu deitei naquele gramado, e eu falei assim, cara, mesmo que nada dê certo, mesmo que eu não consiga ter a carreira que eu quero, eu preciso ser feliz com o que existe, sabe? E ali, a cada espaço entre aulas, se eu tinha que estudar, eu deitava naquele gramadinho. Aquilo foi me curando por dentro. Aquilo curou uma fascite plantar que eu estava vivendo. Aquilo curou a minha mente. E eu acho que se as pessoas elas se permitirem se conectar assim com a natureza, várias coisas que estão mal resolvidas dentro da gente, a gente vai encontrando paz, resposta, sabe? Uma outra visão da vida. Para você, você sente um pouco isso também? Total, é porque você tá falando, eu tô pensando também no tempo das coisas, né? No tempo da natureza, que é o tempo que deveria ser o nosso tempo, né? Não deveria ser essa rapidez, essa coisa da tecnologia, das telas, das redes sociais. Isso tudo é muito... vai programando o nosso cérebro para por isso que tanto estresse, por isso que a gente está deprimido, ansioso, porque o tempo da natureza, o tempo das coisas, ele deveria ser diferente, deveria seguir mesmo o meio ambiente, a natureza, não essa necessidade de produzir essa coisa louca, porque a gente tá ficando doente realmente, assim. A gente tá achando que a gente é máquina. Não somos. Sabe? Não somos. Alerta, a gente não é máquina. A gente sente, a gente tem nossas dúvidas, tem nossas, né, dificuldades. Então, a gente vai se programando ali para atingir. Acho que por isso que os jovens também têm relatado tanto esses índices de ansiedade, porque nada é garantido. E aí você se vai numa coisa ali de que eu preciso chegar naquele lugar esse que vive você... para aquilo, né? É muito sofrido, acho que esse momento. A gente precisa desse olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para a natureza realmente. Isso que você falou, acho que vai ser uma das frases que eu vou anotar, que eu gosto muito de anotar frases. A gente tem que parar e observar a vida mais no tempo da natureza. A gente está numa ânsia de produtividade. Ninguém aguenta, que a cabeça não aguenta, o corpo não aguenta. O corpo não foi feito para isso, né? A gente se sente culpado de descansar. Parece que você precisa estar... E eu digo isso por mim, porque eu fico... eu tô fazendo terapia também, né? Minha terapeuta... Todo mundo tem que Todo fazer. mundo tem que fazer. Meu terapeuta já estava falando com ele assim, não vou conseguir sair agora, mas preciso fazer minha sessão. Você pode amanhã? Você me dá uma força, que dá uma ajuda, assim... E ela fala assim, cara, você... Porque é isso, às vezes eu fico um pouco deprimida também. Ela fala, cara, mas impressionante como você tem energia para inscrever num edital, para mandar um negócio pra ONG. Então, assim, a gente não se permite, sabe, assim, nem ter um momento... Não sei. E o trabalho acaba entrando, às vezes, num lugar... E quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que você também gosta de fazer, né? Quais são os prazeres ali, as pequenas coisas... É isso, você ir na praia, você... tem que aproveitar que a gente, né, que tá aqui no Rio de Janeiro, chegar ali, dar um mergulho, ou então, não sei, tá mais perto mesmo, vai numa floresta, faz uma caminhada. Eu acho que era quase que um momento ali de meditação, às vezes, quando eu ia catar lixo também, porque eu falava, cara, não é isso que eu quero algo diferente. Então, pegar aquele lixo e tentar transformar aquele
ambiente ali ao meu redor, eu acho que isso era muito uma forma também de me conectar, de saber que a gente precisa daquilo ali, muito mais do que, né, a natureza precisa da gente. Não, a gente precisa muito da natureza e do meio ambiente. Então, acho que isso me salvou muitas vezes também, sabe? Fazer esse exercício de, não, peraí, eu quero que a tartaruga, sabe, ali... Pare de engolir tanto plástico. Pare de engolir tanto plástico, sabe? É isso. Nossa, dá pra ficar refletindo aqui, pensando sobre essas questões. E você mergulha também. Mergulhar deve ser um dos meus momentos mais sagrados na vida. Até tava pensando esses dias que ainda não mergulhei esse ano. Como é que você acha que isso se conectou com a tua pauta de vida, com a tua gana de correr atrás daquilo que você acredita? Como é que você acha que o mergulho vem na tua vida? Foi um dos meus sonhos. Eu tinha ali escrito, né? Tipo, quais são os meus sonhos? Acho que fazer um curso de mergulho, eu poder ver ali o oceano, acho que foi uma coisa que tava ali na minha listinha. Só que era sempre caro, né? E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer um curso que é caro pra caramba? Então eu fiz, tem acho que 1 ano, 2 anos, assim, é bem recente. Foi um pouco depois da pandemia. Um amigo também, ele falou, não, você tem que mergulhar comigo, vou dar um desconto aqui. E aí, quando você faz, né, enfim, tem todas as questões de equipamento, mas quando você olha aquilo ali, é um silêncio, é uma paz. É uma paz, assim, que... O barulho de dentro do mar, quando você tá com o cilindro, é uma coisa que... E você vê como que o oceano é gigante, como que o mundo é grande. Enfim, a gente não conhece nada, a gente tem tanto para conhecer, né? E o oceano, maior responsável aí pelo oxigênio que a gente respira. Mais de 50% do oxigênio vem do oceano. Muitas pessoas acham que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas muito do que as árvores produzem, elas também absorvem desse oxigênio. Então, o oceano ali... Enfim, super importante pra gente mesmo, enquanto, né, pra respirar. E a gente não dá esse valor, a gente não tem essa conexão muitas vezes. Então, quando você tem essa oportunidade de ver aquela vida e quanto que a gente consegue ali aprender com isso, eu acho incrível, assim. Transformador, né? Uhum. Pra mim, me transformou muito. Eu não me imaginava mergulhando. Aí, fui fazer um batismo uma vez. Eu lembro que era uma dessas viagens perrengue, ainda estava na faculdade, era bolsa de estágio, tudo isso. Eu juntei e fiz um batismo. Ali eu me apaixonei. E virou uma das coisas que, assim, para mim, eu deixo de fazer várias outras para fazer aquilo. Que eu me conecto muito comigo mesma. Mas eu vou entrar aqui agora num quadro que o pessoal conhece. E eu vou te perguntar, Thay. Você responde ou você corre? Ai, meu Deus. Tchan, tcharam, tchan. Vamos lá, eu tô ansiosa. Que pergunta Já tá aqui, né? meu Deus. Qual é o resíduo que você mais ama transformar em arte? Boa pergunta. O plástico é o que eu mais encontro, né? Mas, deixa eu pensar. As tampinhas, acho que as tampinhas... As tampinhas, o que você consegue fazer assim com as tampinhas? A gente já fez alguns painéis. Tem uma escola lá na Ilha do Governador, que é a Amadeu Rocha, Escola Municipal Amadeu Rocha. E eles têm um trabalho, assim, com as tampinhas de fazer tudo. De fazer desde calendário até, enfim, painéis, até joguinhos para as crianças. Então, é bem interessante o que você consegue fazer com esse material. Até novas placas, né, com esse plástico, que é um plástico duro, um plástico que você tem uma reciclabilidade muito boa, tanto a PET quanto a tampinha. Então, acho que é uma possibilidade. Eu nem sabia que tinha tanta coisa com as tampinhas. Bacana. Um lugar que te inspira muito no mundo? Honestamente? Honestamente, por favor. A Ilha do Governador. A ilha, o que te inspira lá? A minha família, né, ali, minha avó mora lá, agora minha outra avó também tá com a minha mãe lá. Eu cresci ali, nasci ali, então é um lugar muito lindo, que me dá uma calma muito grande quando eu vou caminhar. É um bairro que tem muita árvore, é um lugar que tem a Baía de Guanabara perto, então eu tenho ali esse contato, né? Às vezes não posso mergulhar, mas eu posso olhar
Você consegue ver o Rio de Janeiro também ali, o Pão de Açúcar, a vista é linda. A ilha está no Rio de Janeiro, eu gosto sempre de falar isso, que as pessoas falam, quando você vier pro Rio de Janeiro, aí eu falo, mas eu não a tô ilha no Rio? Mas eu não estou, sabe? Então, ali eu estudei, então eu acho que esse movimento até da pandemia de eu voltar pra ilha, eu acho que sempre que eu preciso muito agora, por exemplo, tava precisando muito, então acho que a ilha é muito importante na minha vida. Legal. Uma mensagem que você deixaria se amanhã fosse o seu último dia? Eu falei isso pra minha avó outro dia. Eu falei assim, se eu morrer amanhã, pelo menos eu falo, essa daí tentou, essa daí trabalhava, essa daí... Eu acho que... não sei, acho que eu busquei tanto, eu busco tanto na vida, então acho que... Sei lá, se eu cair dura amanhã, eu falo isso, sabe? Pelo menos essa daí viveu, ela buscou, ela tentou. Acho que muito a nível profissional, né? Assim, acho que para trazer um mundo melhor, para tentar proporcionar um mundo melhor para minha família, para as pessoas que eu amo. Acho que sempre foi um movimento importante, sabe? Assim, não só no meio ambiente, mas também para as pessoas ao meu redor. E o que te faz feliz? Meu cachorro. Qual o nome? Gari. Gari? Muito bom! A em minha homenagem Amy. aos garis. Amy Winehouse, em homenagem à cantora. Eu fico vendo os vídeos dela também. Nossa, eu sou apaixonada por ela. Eu resgatei lá na Cidade de Deus, a Amy. Então, o Gari, eu acho que na verdade ele foi também resgatado e eu adotei ele de uma ONG lá de Vargem Grande. Eu morei uma época no Camorim, aí eu falei, acho que... Aí foi em homenagem aos garis mesmo, a admiração pela Conlurb. Eu falei, cara... Aí tem gente, que absurdo, o cachorro cata lixo. Eu falei, não cata lixo, é uma homenagem aos garis. É uma homenagem. Cara, muito legal, adorei. Ele tem quantos anos? 4. Ai, só quem tem o bichinho entende como eles transformam a nossa vida, né? É um amor, assim... incondicional, é uma coisa assim que você fala, caramba, como que pode uma coisinha assim trazer tanto amor pra você? A Amy dorme de conchinha comigo. Como que eu não vou ser completamente apaixonada pelo meu bichinho? Não tem como, minha vida. Um filme que você gosta? Ih, gente, já mudou tantas vezes, acho que toda hora muda. O da vez agora que estaria te Gosto muito de série também. Pode ser um filme ou uma série. Tem um filme bem bom que eu acho que é Não Olhe Pra Cima, que é um filme que fala justamente das pessoas não darem valor pros cientistas. Sim. Então eles estão ali falando, tá isso aqui acontecendo, tá isso aqui. E aí ninguém nem aí, enfim. Todo mundo alienado, né, na sua própria existência. Excelente indicação. E uma música? Brasileira? Qual que você gostar. Tem uma cantora que chama Thames, que eu gosto muito dela. Não sei de onde que ela é, não. Mas, assim, eu sempre gosto da Georgia Smith também, que é uma cantora que eu adoro. Deixa eu pensar. Mas eu gosto muito de música brasileira também. Mas só me vem a Anitta na cabeça, né? Sempre assim, quando a gente tá... Gente, mas a Anitta é minha mãe. Eu amo a Anitta. Eu adoro também. Eu tô assim, gente, mas eu só vem a Anitta na minha cabeça. Enfim, vou botar a Anitta aí. Ela é maravilhosa. Nossa, é uma mulher que inspira demais, né? Porque olha o que a bichinha corre. Não é pra qualquer um, não. É muito esforço ali por trás da... As pessoas romantizam, né, a vida das outras. Elas olham, não, ela tá multimilionária. Gente, ela correu atrás. Acho que a gente... na nossa idade, a gente acompanhou a Anitta, né? A Anitta do Velho Testamento, a Anitta do Novo Testamento. E a gente viu que a bichinha correu pra caramba. Eu sou também muito fã. Gosto muito dela. Um sonho ousado que você tem pro canal Novo Mundo? Ser a maior ONG de educação ambiental do Brasil, do mundo. Do mundo não precisa não, mas acho que do Brasil ia ser... Enfim, acho que levar a educação ambiental para o maior número de crianças e jovens e esse amor pelo meio ambiente, essa possibilidade de transformação, acho que aumentar o número de escolas em que a gente atua, acho que isso tudo me faria muito feliz, assim, de levar a mensagem, de mostrar que é possível, de mostrar que você pode fazer a diferença. Acho que é um sonho, assim, mesmo. E um lugar que você ainda quer muito conhecer na vida?
Thay quer conhecer a Tailândia, né? Tem que conhecer a Tailândia. Eu falava, nossa, que lindas essas praias. Mas dizem que, enfim, super cheio, né? O turismo e etc. Mas era um lugar, falei, pô, Tailândia tem que conhecer. Mas, na verdade, eu queria conhecer o Brasil, sabe? Ir pra Amazônia. Tem tanto lugar lindo. Quando eu fui pra Bahia uma vez só, pra Porto Seguro. E Ai, eu aí... amo. Gente, eu fiquei assim, eu falei, cara, a gente tem que conhecer o Brasil, mas às vezes é tão caro. E aí você fala, poxa, queria ir na Amazônia, mas tô precisando Tem que juntar um juntar. grupo de amigos e fazer estilo mochilão mesmo, né? Eu sou apaixonada também por viajar dentro do Brasil. Agora eu cismei que eu quero conhecer lugares diferentes do sertão, porque eu fui a algumas cidades, eu fui a Chapada Diamantina, a Piranhas, lá na Foz do Rio São Francisco. Falei assim, gente, que país sensacional, as pessoas precisam conhecer isso, né? E tem de tudo, assim, minha família é de Pernambuco, né? Minha mãe pernambucana veio bem criança pra cá, mas assim, nunca fui pra Pernambuco. Tipo, meu tio morou em Recife. Você fala, caraca, eu não conheço nada, eu quero conhecer. Então, porque é isso, às vezes você viaja pra fora porque tem uma conferência, ou tem um Sim. trabalho, ou tem alguma coisa. E às vezes fica caro você viajar dentro do Brasil. Mas assim, eu gostaria muito de conhecer a Amazônia. E quem sabe COP30 aí, Belém, esse É ano. verdade, Isso é seria bom verdade. também, vai parar. É, vai ter uma galera, né? Vai ter o mundo todo O no mundo Pará, todo vai né? estar no Pará. É. Ai, tá, eu tô muito feliz de te receber aqui. Já falei pra todo mundo que eu sou muito sua fã, E mas eu também sou fala. sua, eu tô muito feliz também de estar Ah, aqui, porque foi uma oportunidade que a é gente conseguiu. Eu verdade. falei, cara, eu quero muito encaixar isso. E eu fiquei feliz que eu vi, porque eu não dou conta tão bem quanto você das redes, né? Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu perdi o timing? Mas a gente conseguiu se falar, fiquei muito feliz com isso. E eu quero muito que cada vez mais pessoas conheçam o seu canal, então conta pra galera aí, seu arroba, como eles podem te encontrar. Diz aí pra eles. Gente, tem o meu pessoal, é @Tayane Maciel, Tayane com TH, AIANE, Maciel no Instagram. Tem o canal Novo Mundo e o Instituto Ecocria também no Instagram. Então, a gente está sempre produzindo vídeos de meio ambiente, né? Trazendo as ações também onde a gente está, trazendo um pouquinho dessa pauta ambiental, climática. Então, segue a gente sempre está tentando fazer um conteúdo aí bem fácil, divertido, acessível. E aí, acompanha nosso trabalho, apoiar também, quem quiser apoiar a gente sempre precisa de apoio. Com certeza. Acho que isso é bem importante. Mas é isso, tô muito feliz aqui pela nossa conversa, pela nossa troca. Algo que eu já, né, te mandei mensagem e falei, não, vamos ver o que a gente consegue fazer juntas e que bom que conseguimos. E vai saindo muita coisa, porque a gente tem uma visão de mundo muito parecida e eu acho que a gente ainda pode se somar muito aí nesses caminhos. Olha, muito bom estar aqui com E você. mulheres juntas, né? Mulheres juntas, se apoiando. É. Isso aí muda o mundo. Muda Não, a se vida a de gente todo mundo. soubesse, as mulheres soubessem a força que elas têm, gente, pelo amor de Deus, vamos Mulher embora, para se mulheres. somar, por favor. Sim. É muito bom estar aqui com você. E você que ficou até aqui, eu espero que você tenha já ativado o sininho, se inscrito no nosso canal, que você nos siga em todas as redes, Juve Rio, em todas as redes sociais. Tenho certeza que esse papo te fez refletir. Gente, a gente só tem esse planeta, não tem planeta B, né não? Então, fiquem aí com essas reflexões. Um dia maravilhoso para vocês. Eu aguardo vocês aqui no nosso próximo episódio. Um beijo.
Um dia eu ia caminhar com meu irmão e eu só ficava reclamando, né? A gente da Ilha do Governador falava: essa Baía de Guanabara é muito suja, não aguento mais essa lixeira, aqui tá tudo sujo. E eu reclamava bem. E aí um dia meu irmão foi sozinho caminhar, aí voltou com uma sacola cheia de lixo. Ele falou: ó, catei pensando em você. Aí no dia seguinte eu fui com ele e aí o canal Novo Mundo virou um movimento de limpeza de praia. Isso me agoniava na faculdade. Eu falava: cara, eu não tô entendendo nada que esses professores estão falando. E seria tão simples se ele falasse: é isso aqui, de uma forma um pouco mais sutil. Não precisa usar esses termos técnicos, porque isso afasta a pessoa. A gente também precisa gerar renda, né? Então, assim, a gente às vezes não consegue participar de um voluntariado porque você precisa trabalhar, você precisa fazer um extra. Um ponto também da ONG que pra mim era sempre importante de remunerar essas pessoas que também estão trabalhando.